Nós que somos assim, mais jovens, né? Nós vivemos esse tempo. E hoje não, os nossos filhos, eles são de realmente, pai, mãe, você quer que eu faça isso? Eu não estou vendo o que você está fazendo, você não dá exemplo, eles falam mesmo, né? Então nós estamos vivendo momentos muito diferentes e difíceis, e nós como pais precisamos refletir sobre isso, né? Não adianta nada nós queremos que os nossos filhos sejam uma coisa ou façam alguma coisa se nós não estamos dando exemplo para o nosso filho, né? Então, com certeza, se você não der exemplo para o seu filho, você vai ter dificuldade com ele, principalmente do relacionamento dele com o Senhor, né? Então, o exemplo é de fundamental importância para que vocês tenham sucesso na criação da Manuela. O terceiro princípio, disciplinar no temor do Senhor. O Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe, não é? A disciplina é uma orientação bíblica. A Bíblia afirma que o próprio Deus corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Na pedagogia de Deus, um dos princípios para a educação é a disciplina. E como está difícil disciplinar? Hoje, há toda uma influência negativa para que os pais possam disciplinar os seus filhos. Há uma influência negativa a respeito da disciplina na mídia, no relacionamento dos nossos filhos com os amigos e até mesmo as leis. Porque se nós formos ver o Estatuto da Criança e do Adolescente, infelizmente ele é muito mal interpretado, não é? Ele é tão mal interpretado que ele dá uma visão do que a criança e o adolescente pode tudo, que ele tem todos os direitos, não tem deveres. Eu digo que ele é mal interpretado, porque não é bem isso, né? Então, até as leis também, elas estão dificultando para que o pai discipline o seu filho. Mas nós sabemos que, biblicamente, é necessário se fazer a disciplina. Por quê? Os nossos filhos, eles precisam ouvir não. A nossa vida não é só de sim. Se nós não disciplinarmos os nossos filhos, mostrando a eles que nem tudo eles podem, os nossos filhos, eles vão ter dificuldade de relacionamento. Por quê? Porque no decorrer da vida, a vida não é do jeito que eles acham que é. Não é só sim, recebe não também. Eles vão ter dificuldade de relacionamento na igreja, na faculdade, no trabalho. Outra coisa que nós vemos é a questão da falta de respeito hoje das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, em relação às pessoas mais idosas, em relação às autoridades. Por quê? Porque as nossas crianças, elas não estão tendo uma disciplina que a leve até um respeito pelas outras pessoas. E nós temos o dever, como crentes, disciplinarmos com amor, mas disciplinarmos os nossos filhos, para que no futuro eles possam ser um cidadão que faça a diferença. Então tem muitos nossos jovens, e a pessoa chega na fase adulta com dificuldade. Por quê? Porque ele não foi disciplinado quando criança, né? Então é uma responsabilidade nossa, e nós precisamos ter esse cuidado, né, de estarmos trabalhando isso na vida dos nossos filhos, né? E o quarto princípio, e último, seja um intercessor do seu filho. Aqui, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó 1:5. Nós vemos que Jó, ele tinha uma preocupação muito grande com a vida espiritual da sua família. E o que eu achei interessante lendo esse texto, que Jó, ele se preocupava até no que os filhos estavam pensando. Será que os meus filhos não estão tendo pensamento, né, que não, digamos assim, glorifica a Deus, ou pensamentos que estão
pecando, né, que eles estão desagradando a Deus. E assim, nós como pais que temos filhos, nós devemos ter essa preocupação, né, de interceder pelos nossos filhos diariamente, colocando os nossos filhos na presença do Senhor, pedindo a Deus por eles, dos livramentos, a questão da fé, né? A questão de tantas coisas, né? Que os nossos filhos, principalmente os nossos jovens e adolescentes, eles estão cercados de tantas coisas que às vezes tem afastado esses jovens e adolescentes da presença do Senhor. Então, nós, como crentes, devemos realmente nos preocuparmos com os nossos filhos na questão da oração, né? Pedindo a Deus a orientação, colocando diante de Deus, para que Deus assim possa ter misericórdia, porque só pelas misericórdias de Deus, para nós criarmos os nossos filhos no mundo da forma em que ele está, não é assim? Então, para concluir, Deus, Janaína Silfarne, Deus lhe deu uma grande tarefa, né? Criar, vou dizer a Manuela, né? Mas para todos nós, os seus filhos para a glória dele. Para ser bem sucedido nessa tarefa, é preciso utilizar todos os recursos e meios disponíveis. Dedicar tempo para o seu filho, orar, aconselhar, investir na formação do caráter do seu filho. Todos os princípios necessários para uma boa educação estão registrados na palavra de Deus. Torne-o conhecedor da palavra para que através dela você obtenha sabedoria para transmitir a fé a Manuela. Que Deus assim abençoe vocês, que eu possa ter de alguma forma falado alguma coisa através da palavra de Deus que venha ajudá-los, né? No momento que a Manuela nascer, para que vocês realmente façam uma reflexão e tenham certeza que a melhor opção para nós que temos filhos é criarmos os nossos filhos pautados na palavra de Deus. Que aí sim, nós vamos ser vitoriosos, a Manuela vai ser uma criança, vai ser uma jovem, uma adolescente, e quando vocês olharem para trás, vocês vão ver que vocês tiveram uma criação de sucesso. Que apesar das dificuldades que temos, mas nós somos abençoados, porque nós temos o direcionamento de Deus nas nossas vidas. E quanto de nós aqui que temos filhos, que somos vitoriosos, porque vemos os nossos filhos, mesmo adultos, né, não se desviando da presença do Senhor. Quantos de nós temos filhos aqui que não estão mais junto dos pais, é o meu caso, o caso da irmã Ronilda, e tantos outros, e nós vemos que aqueles princípios e valores que nós colocamos na vida dos nossos filhos, desde que eles eram pequenos, continua indo no coração dos nossos filhos, né? E isso é uma vitória para nós que somos pais. Que cada um de nós que temos filhos possamos refletir naquilo que nós ouvimos e que Deus assim possa nos abençoar. Obrigada, tia, pela palavra. A senhora quer falar alguma coisa? Bom, agradeço a presença de todos, de todas e de todos, né? Porque o chá de bebê não é só para mulher, né? Não é só a mamãe que cuida, o papai também, né? Enquanto a Solange estava falando, assim, eu estava com o meu coração extremamente agradecido ao meu Deus pela oportunidade do Senhor ter me dado mais um filho e desse filho nascer na presença do Senhor, né? Eu estava, enquanto a Solange falava, recordando também as minhas outras gestações, né? E foi através da Jaqueline, né? Do crescimento dela, que nós buscamos a presença do Senhor nas nossas vidas. Nós tínhamos a plena certeza, tanto eu quanto o Silfarne, que sem a presença de Deus, que sem a ajuda de Deus, nós não teríamos a mínima condição de transformá-la e de criá-la e de prepará-la para este mundo, né? Quando a Jaque tinha por volta de 5 anos, 4 para 5 anos, nós conversamos